Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1. Está ótimo, obrigado. Atos dos Apóstolos, esse texto é muito conhecido, o tema que vocês escolheram, corações em chamas, é muito sugestivo para essa tarde aqui, onde nós estamos reunidos, nessa cidade aqui tão linda, Sapiranga. Amém? Eu creio que Deus tem um propósito muito grande nessa cidade. Quem crê aqui, em nome de Jesus? Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, diz assim: ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante a um vento, soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuído entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindo de todas as partes do mundo. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntaram-se em um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados, comentavam uns aos outros: porventura, não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar em nossa própria língua materna? Amém? Queridos, eu sou uma pessoa que sou admirador de avivamentos. Há muito tempo eu tenho estudado sobre avivamentos. E, como eu disse, eu sou oriundo de uma igreja que é fruto de avivamento. E tenho percebido a necessidade de nós vivermos, e eu creio que já estamos iniciando um grande avivamento sobre o Brasil. Quem crê nisso aqui nessa tarde? Deus já está levantando igrejas relevantes com essa perspectiva. O tema que vocês sugeriram, de fato, é um tema que me empolga. Falar sobre a chama do Espírito Santo, corações em chamas, nos traz essa realidade, essa perspectiva de nós olharmos a importância do Espírito Santo. Um dos grandes desafios dos dias de hoje é vivermos sobre a direção do Espírito Santo. É interessante porque nós costumamos a dizer, a falar, a usarmos até frases de efeito em relação a sermos submissos ao Espírito Santo. E eu vejo a importância da igreja quando ela começa a viver esse viés, essa direção de fato do Espírito. A importância de nos sujeitarmos ao Espírito. Quando leio Atos dos Apóstolos, o livro de Atos, alguns dizem que deveria ser Atos do Espírito Santo, por causa da atuação do Espírito Santo nessa igreja, nós podemos ver que esta igreja, ela é a igreja modelo, ela é a igreja para ser inspirada. Olhando Atos e olhando a igreja primitiva, você vai perceber uma igreja que vivia sobre a perspectiva do Espírito. Obviamente, para chegar em Atos dos Apóstolos, primeiro houve o Calvário, houve o Getsêmani. Eu gosto muito da passagem do Getsêmani, porque ela traz justamente a ideia aonde Jesus está buscando em oração, preparando-se para o seu martírio, e o local Getsêmani, inclusive, significa prensa de azeite. Isso tem um significado importante. Ali estava sendo extraído já através de Jesus o melhor óleo, através da moenda do Getsêmani. Aquilo que depois o profeta diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Nós podemos perceber que em Atos 2, nós colhemos isso, o derramamento do Espírito. Era necessário que ele fosse para que ele viesse. E quando eu olho para essa igreja, a igreja primitiva, a igreja que busca o Espírito Santo, que está nesse viés, nessa busca, nessa expectativa. E a pergunta que eu faço para você nessa tarde: quem está na expectativa de um mover do Espírito Santo aqui nessa tarde? Quando eu olho a história do avivamento, quando eu vejo, por exemplo, a Rua Azusa, William Seymour, tantos outros homens que buscaram o Espírito Santo, tem algo que empolga o meu coração. Um dia, lendo a biografia desse grande mover, uma frase me chamou a atenção em um dos livros que eu estava lendo. Dizia assim, que eles se reuniam, pastor Domingo, esperando os próximos passos do Espírito Santo.
A partir disso eu comecei a ter essa percepção mais profunda de entender quais são os próximos passos do Espírito Santo. É interessante, nós podemos ter várias estratégias e devemos buscar estratégias, devemos nos inspirar, como eu disse aqui, eu tenho me inspirado muito no pastor Domingos, na igreja em Marília, mas acredite, nós precisamos sim de uma direção específica para cada lugar do Espírito Santo. Você concorda comigo? Essa igreja, ela estava sobre essa expectativa. Jesus, antes de ascender aos céus, diante de 500 testemunhas, ele diz para eles permanecerem em Jerusalém. É interessante que esses 500, apenas 120 permaneceram no cenáculo. 380 foram desistindo ao longo daqueles 10 dias, até que o Espírito Santo descesse sobre eles. Isso nos dá a entender que grandes avivamentos não começam em grandes multidões, mas começam em poucas pessoas, em números reduzidos, mas de pessoas que estão realmente querendo viver sobre a expectativa do Espírito Santo. A Bíblia diz que esses aqui, esses 120, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Isso aqui nos traz um entendimento profundo de que nós precisamos estar no centro da vontade de Deus, buscar a direção do Espírito, buscar a direção dele, estar sobre essa perspectiva. Quais são os próximos passos do Espírito Santo? Eu lembro quando comecei ali na Lomba do Pinheiro, eu tirei alguns períodos de oração, buscando ao Senhor, dizendo: Deus, me dá uma chave, me dá uma direção sobre esse bairro. Lembro em muitas reuniões de oração, que nós estávamos ali, buscando a presença do Senhor pela manhã na igreja. Nós temos uma oração lá que já dura 11 anos, todas as manhãs. Agora ela se multiplicou para a tarde. Eu tenho um sonho, pastor Domingo, de nós termos 24 horas de oração naquele lugar. Eu não abro mão disso. Você pode ter estratégias, você pode ter vários meios e se inspirar em vários lugares, mas tem uma coisa que não muda. Nós precisamos ter uma vida de oração. Esses discípulos aqui que estavam reunidos no mesmo lugar, eles permaneceram em oração. Veja que Jesus não disse seria 20 dias, 40 dias, 50 dias, disse não, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles permaneceram ali, mas havia uma certeza: se Jesus falou que o Espírito Santo viria, eles permaneceriam ali. Eu quero perguntar aqui, quantos querem permanecer no mesmo lugar, direcionado pelo Espírito Santo, para buscar um avivamento? E eu creio nisso, eu creio na vida de oração. Eu sou de uma família de oração. Eu sou de uma família que busca oração. A minha avó, esposa do meu avô, que foi pastora, era uma mulher que orava muito. Eu sempre conto esse testemunho. Uma mulher que era analfabeta, mas tinha uma vida de oração profunda. 3, 4 horas de oração. Isso inspirou a minha vida. Na minha infância, quando eu estava nas férias na casa pastoral, junto com ela, ela colocava todos os netos para orar. E depois ela pegava ali um papel, o pastor Domingos, caneta, mandava nós ficar escrevendo, e ela ficava orando 2, 3, 4 horas. Até hoje eu lembro das línguas estranhas da minha avó. Ela era semi-analfabeta, nós estávamos sendo alfabetizados, ela pedia para nós lermos versículos daquelas caixinhas de maná. E ela orava e orava. Eu brinco aqui que a vovó, apesar de ser uma mulher semi-analfabeta, era uma mulher muito sábia, porque quem vive pela perspectiva do Espírito Santo é muito sábio. Você concorda comigo? E a minha avó desenvolveu uma técnica dos céus para curar fofoqueiros. Sabe como é que era? Às vezes acontecia, ia pessoas lá na casa da vovó, e um dia chegou uma irmã lá e disse: pastor, eu tenho algo para lhe contar sobre alguém. E essa pessoa começou a relatar. Minha avó olhou ali para aquela mulher e disse assim: vamos orar. Foram 4 horas de oração de joelho. Quando ela levantou, ela disse assim: se você tiver mais alguma coisa, venha que nós vamos orar. Nunca mais apareceu. Foi curada da fofoca. Sabe como é que vovó faleceu? Um dia, meu avô da casa pastoral, ou melhor, do gabinete pastoral, ele enxergava a cozinha. Estava esperando ela ali na cozinha, 1h da tarde, ela não tinha aparecido. Quando ele chegou no quarto, ela estava de joelho. O Senhor recolheu ela em oração. Isso marcou a minha vida. Tudo temos que colocar diante do Senhor. A oração, essa igreja era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que estava pronta por um avivamento. Quem está disposto a buscar o Senhor em oração?
Isso não vai mudar, meu irmão. Não existe técnicas, não existe maneira de você fazer diferente. Precisamos intensificar as nossas orações. O nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul, precisa de uma igreja que ore. Quem está comigo aqui nessa tarde? Começarmos a colocar diante do Senhor uma vida de oração, buscar os próximos passos do Espírito Santo. Essa igreja era uma igreja que orava. Era uma igreja que estava preparada para o de repente. Não era no relógio deles, não era na perspectiva deles, mas eles estavam prontos para que quando o Senhor soprasse, algo aconteceria naquele lugar. A Bíblia diz que de repente veio do céu um barulho semelhante a um vento soprando muito forte. E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Eu creio nisso. Eu creio que o Espírito Santo, de repente, ele vem e se move. Como de repente ele pode se mover aqui nessa tarde. Quem crê nisso? Em nome de Jesus. Eu creio. É de repente, irmãos, às vezes nós marcamos horário, às vezes nós fazemos planejamento, e você tem que fazer planejamento, mas se você começar a viver sobre a perspectiva do Espírito, dizendo quais são os próximos passos do Espírito Santo, se prepare para ele te surpreender, porque vai ser de repente o que ele vai fazer. Quem quer viver o de repente aqui do Espírito Santo? Aleluia! Essa igreja, de repente, foi tomada. Eles não tinham uma data, eles não tinham um momento específico. Jesus não disse, fique 21 dias, 40 dias, 60 dias. Não, Jesus disse, até que do alto sejais revestidos de poder. Eu quero dizer uma coisa para você aqui nessa tarde. Nós precisamos nos posicionar. Num dos momentos mais difíceis da Shalom, quando nós estávamos passando por grandes dificuldades, eu lembro um dia que eu estava orando, e o inimigo começou a me afrontar, e eu disse assim para o inimigo, porque algo surgiu no meu coração de repente, uma convicção do Espírito Santo. Eu não vou arredar o pé desse lugar. Eu cravei as minhas estacas, porque eu creio que Deus tem um grande avivamento nessa cidade. Quem crê comigo aqui nessa tarde? Nós precisamos nos mover. Eu creio nesse avivamento. A Bíblia diz que esse mover sobre a igreja primitiva fez um estrondo, um barulho. Veja, eram 120 pessoas. Eu creio que aqui, nessa tarde, tem mais de 120 pessoas. Você concorda comigo? Mas o mover do Espírito foi tão forte que chamou a atenção de uma multidão. Jerusalém voltou seus olhos para o cenáculo. Eu creio nisso. Eu creio que não é numa grande quantidade de pessoas. Eu creio que o avivamento vai resultar em multidões. Mas eu creio que quando o Espírito se move, irmãos, pode ser 120, pode ser meia dúzia, pode ser 10. O estrondo no mundo espiritual vai ser grande. E eu creio que nessa tarde vai ser grande o estrondo no inferno, porque Deus tem algo especial para esse lugar. Eu tenho orado sobre esse estado. Eu tenho orado sobre o Rio Grande do Sul. Tem um negócio que está me queimando há muito tempo. Jefferson, eu creio que eu não vim aqui essa tarde à toa. Eu creio que esse lugar aqui, Sapiranga, é estratégico para o mundo espiritual, porque o nosso Deus é estratégico. Quero te dizer aqui, esses adolescentes que vieram aqui, Deus tem algo especial com eles. Deus quer se mover através deles aqui nesse lugar. Receba isso em nome de Jesus. Meus amados, o nosso estado precisa se mover. E eu creio que Deus já começou a se mover nesse lugar. Um dia eu estava orando aqui sobre o estado do Rio Grande do Sul. E eu comecei a orar, eu sou professor de história. E de repente algo começou a surgir aqui sobre o mundo espiritual nesse estado. Esse estado ele tem uma história de derramamento de sangue. Esse estado tem uma história de rebelião. Nós conhecemos a história farroupilha aqui. E eu posso falar hoje porque eu sou gaúcho e falo com muita tranquilidade. E eu tenho que dizer uma coisa, que um dia eu estava orando. E eu estava pensando, por que há tanto ocultismo no estado do Rio Grande do Sul? Nós temos 65 mil casas de ocultismo, e em algumas ruas chegam a ter 3, 4 casas. É ou não é assim aqui no Rio Grande do Sul? E eu estava orando e Deus me levou para a história desse estado. E esse estado, ele tem uma história de rebelião. Bento Gonçalves, ele cometeu sim uma rebelião contra o império. As pessoas às vezes querem justificar, não, estavam cobrando impostos. Eu quero dizer uma coisa aqui para você. O Império Romano cobrava impostos muito pior do que os nossos governantes hoje. E Jesus não deu salvo-conduto para não pagar impostos. Mas no nosso estado gerou uma rebelião. E se rebelaram durante 10 anos contra a autoridade desse país. E sabe o que aconteceu depois no final? Lá numa loja maçônica, eles travaram a paz. E Bento Gonçalves traiu todos os escravos que ele tinha chamado para a revolução e prometido carta de alforria, e derramou o sangue desses homens. E um dia orando, Deus me levou para aquela passagem, que o pecado de rebelião é o mesmo de que feitiçaria.
E sabe o que eu entendi? Abriu-se uma porta sobre esse estado de feitiçaria. Por isso que o Rio Grande do Sul está sendo conhecido como um dos estados de maior feitiçaria. Mas nós viemos aqui hoje para trazer um avivamento sobre este lugar. Quem crê nisso aqui em nome de Jesus? Deus quer levantar uma geração diferente. Estava orando sobre isso, o Espírito Santo me levou a esse texto. Eu disse, mas por que o Rio Grande do Sul? Quando eu digo lá em cima que o Rio Grande do Sul hoje está ganhando dos outros estados em feitiçaria, as pessoas não acreditam. Mas se abriu uma porta, o pecado da rebelião junto com o da feitiçaria. Por isso que há tanta feitiçaria nesse estado. Mas eu creio que Deus está levantando uma igreja nessa última hora. Uma igreja que quer buscar os próximos passos do Espírito Santo. Quem crê que o Espírito Santo está nos guiando aqui nessa tarde? Amém? Precisamos nos mover, irmãos. Esse mover do Espírito moveu aquela igreja. Aquela igreja recebeu ousadia. A Bíblia diz que havia uma unção de ousadia. Havia algo que transtornava os lugares aonde eles passavam. Eu quero te dizer uma coisa, se o evangelho que você prega não transtorna o ambiente, a sociedade onde você não está pregando um evangelho verdadeiro. Mas se você estiver sendo levado pelo Espírito Santo, aonde você passar vai transtornar o lugar. Quem crê? Eu creio que essa igreja vai transtornar aqui em Sapiranga, porque algo vai acontecer aqui poderoso. Levante a sua mão aí, irmão, porque Deus quer te dar uma unção e uma graça poderosa nessa tarde. Essa igreja se movia sobre essa perspectiva. É nós entendermos o que o Espírito quer fazer, o que o Espírito quer realizar, é entender quais são os próximos passos. Essa igreja, ela se movia sobre essa perspectiva. É interessante quando você olha, em tudo eles diziam, o Espírito Santo estava presente. Até mesmo naquele episódio de Ananias e Safira, quando Pedro questiona Ananias e Safira, e diz assim, mentistes a nós e ao Espírito Santo. Tudo o que eles faziam, eles tinham a consciência que o Espírito Santo estava presente. Nós aqui fomos direcionados, quando eles enviaram os missionários, o Espírito Santo tomou eles colocaram as mãos e enviaram aqueles missionários, e assim por diante, porque era uma igreja que vivia sobre essa perspectiva. O Senhor está nos chamando para viver sobre a perspectiva e a direção do Espírito Santo. Não podemos dizer o Espírito Santo apenas como uma frase de efeito, mas como uma verdade nos nossos corações. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Quem quer ser cheio do Espírito Santo aqui nessa tarde? Deus quer te usar, meu irmão. Deus quer te usar. Eles moviam-se pelo Espírito. A Bíblia diz que ouviam-se línguas como que de fogo. A Bíblia diz o coração, a boca fala que o coração está cheio. O coração deles estava cheio do Espírito Santo, cheio de fogo. Quando o nosso coração se enche, as palavras, elas saem cheias de fogo. As línguas são diferentes. A Bíblia diz que havia judeus reunidos de vários lugares com as suas línguas maternas. E a Bíblia diz que ao falar, movidos pelo Espírito, a comunicação transcendeu a língua, o idioma. E aquelas pessoas começaram a entender sobre as maravilhas de Deus. Eu quero te dizer uma coisa aqui, nessa tarde. Quando nós somos movidos pelo Espírito Santo, a nossa comunicação com os que estão de fora começa a ser encharcada pelo fogo do Espírito, e nós começamos a atingir os corações. Foi o que a Bíblia diz, eles começaram a ouvir as maravilhas de Deus no idioma deles. Existe uma comunicação lá fora, que a igreja precisa alcançar, e ela só vai alcançar movida pelo fogo do Espírito Santo. Quando o Senhor ungir a igreja, a nossa comunicação será eficiente. Aleluia. Veja que Pedro aqui se levantou em ousadia, cheio de autoridade, cheio de poder, cheio de coragem. O Espírito quer nos encorajar. Não é o momento da igreja se recuar, não é o momento da igreja se esconder, é o momento da igreja começar a se levantar. E eu creio que Deus quer levantar uma igreja nessa tarde, cheio de ousadia, cheio de coragem. Aleluia. Que queime os corações. Ei, irmão, faz quanto tempo teu coração não queima pelo Espírito? Eu vim aqui dizer nessa tarde que o Espírito Santo, ele quer queimar o teu coração. O Espírito Santo quer te encher de graça. Ei, meu irmão, faz quanto tempo tu não fala em língua estranha? O Espírito Santo quer mover o teu coração para você começar a falar em língua estranha aqui nessa tarde. Quem crê nisso nessa tarde aqui pode levantar a sua mão e glorificar o nome do Senhor. A coragem que Deus quer dar à igreja através do Espírito. Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que tem coragem, irmãos.
Pedro, quando estava com Jesus, ali quando Jesus estava sendo preso, ele temeu as mulheres que estavam à volta, as pessoas que reconheceram ele, pessoas comuns, disseram, não é você aquele que andou com Jesus? Ele disse, não, nem conheço. Mas a Bíblia diz que aqui, depois que desce o Espírito Santo, ele se levanta diante de 3.000 pessoas, ou muito mais, porque 3.000 se converteram. Ele se levanta e estavam ali os principais, as maiores autoridades. Ele agora não era mais um covarde, ele estava cheio de coragem. E ele disse o seguinte, não foi vocês que mataram o autor da vida, agora Pedro tem coragem. Deus quer levantar uma igreja de coragem aqui, aleluia, com uma voz profética, aleluia. Quem quer ter essa voz profética aqui nessa tarde? Deus quer levantar você, meu irmão. Eu creio nessa nova geração que está se levantando. Quem crê nisso? Eu creio nesses adolescentes. Eu creio nesses jovens que estão aqui. Alguns dizem, não, eles são fracos, não, eles são difíceis. Ei, eles nunca tiveram tão cercados. Essa geração, e nenhuma geração da história teve tão cercado por tantas possibilidades de pecar, mas eles estão aqui hoje. Sabe o que significa isso? Eu creio que o Espírito Santo já está sendo derramado sobre toda a carne. Aleluia, Deus quer levantar essa nova geração. Deus quer levantar uma igreja que se move pelo Espírito Santo. Uma igreja que tem consciência do Espírito Santo. Ei, você tem consciência do Espírito Santo, irmão? Uma igreja que tem consciência do Espírito Santo. Essa igreja tinha consciência do Espírito Santo. Não era algo que estava distante. Não era algo que eles contavam de experiências de um e de outro. Não, mas era o que eles viviam. Sabe, um dos grandes segredos de nós entendermos isso é abrir o nosso entendimento que o Espírito Santo está conosco. Você concorda comigo? Uma das mulheres mais usadas na história, Kathleen Kuhlman, ela chegava em ambientes e as pessoas eram curadas. Membros cresciam. E um dia alguém perguntou para ela, pastor Domingos, como que isso acontece? Ela disse assim, quando eu chego num ambiente, eu olho para as pessoas e dentro de mim, eu tenho mais consciência da existência de Deus naquele lugar do que as pessoas que eu estou vendo. E a glória de Deus se manifesta. Olha que interessante. Ela respondeu isso. Quando eu percebo e eu me exercito constantemente dentro de mim, por fé, que Deus é presente. Eu olho para as pessoas de Deus, é mais real do que todas essas pessoas que eu estou vendo. E as pessoas começam a ser curadas. Porque aonde Deus se manifesta, onde nós cremos que Ele está presente, a glória dEle é derramada sobre o povo. Você crê nisso nessa tarde? Aleluia. Precisamos ter essa consciência. O Espírito Santo está conosco. Há igrejas que estão falando do Espírito Santo como algo que aconteceu lá. Não, quero dizer, eu tenho incentivado a minha igreja a se mover pelo Espírito. Eu tenho falado a cada membro, a cada jovem, não, maior é o que está em você do que o que está no mundo. Você crê nisso? Precisamos se mover, mas às vezes a igreja se move como se olhasse para o mundo e o mundo fosse maior do que aquilo que está dentro de você. Essa não é a igreja. Essa igreja, a igreja primitiva, ela se moveu porque ela creu que o maior era o que estava com eles. Porque eles tinham recebido aqui em Atos 2, o Espírito Santo que trazia a presença de Deus no meio da igreja. Nós precisamos se mover. Nessa tarde, acredite, mais certo do que vocês estão vendo aqui a minha pessoa, Deus se faz presente nesse lugar. O Espírito Santo se faz presente nesse lugar. Você crê nisso aqui nessa tarde? Ele se faz presente. A igreja precisa se exercitar por fé. Isso gera coragem na igreja, gera ousadia na igreja, porque você passa a crer que maior é o que está em você do que o que está no mundo. Mas a verdade é que quando nós não nos comunicamos com o mundo, quando a igreja recua, quando a igreja fica escapista, quando a igreja se esconde, quando a igreja ela está com medo do que está acontecendo aí fora, é porque de fato essa igreja não crê no poder do Espírito Santo. Eu quero te dizer aqui nessa tarde, eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio que o maior é o que está comigo. Eu creio que o Senhor já está fazendo grandes coisas nessa nação. Amém, irmãos? Eu creio. O Senhor quer mover a igreja. Esse lugar, eu não conheço essa cidade. Eu conheço Porto Alegre, eu conheço o meu bairro. O meu bairro tem 120.000 pessoas. É isso que eu sei lá naquele bairro. E eu tenho orado para aquele bairro, mas Deus tem falado, não é só o bairro, é Porto Alegre. Esse lugar aqui, meu irmão, se Deus colocou vocês aqui, é porque há um propósito. Não é mais um CNPJ de igreja nessa cidade, mas é a igreja verdadeira de Jesus se movendo nessa cidade. Nós estamos aqui para mudar a realidade, eu creio.
Eu creio num grande avivamento. Quem crê num grande avivamento? Eu creio, meu irmão, que abalos sísmicos que precedem um grande epicentro já começaram nesse estado e já começou aqui nessa cidade em Sapiranga. E eu creio que esse estado vai ser movido por um epicentro de um grande avivamento. Quem quer participar disso? Em nome de Jesus. Eu sei que há pastores aqui de outras cidades. Eu sei que olhamos para a cultura dos gaúchos, olhamos para a nossa cultura e dizemos assim: esse povo é duro de coração, esse povo é soberbo, esse povo é orgulhoso. É isso que os pastores entendem, quando eles estão juntos assim, é difícil pregar o evangelho, é um povo resistente. Ei, eu creio no evangelho que eu prego, eu creio na presença do Espírito, e eu não vou convencer ninguém nos meus argumentos. Quem convence é o Espírito Santo, é Ele quem convence os homens, e se Ele está na minha vida, aleluia, eu creio que Ele é maior do que o que está lá, resistindo, o que se levanta contra todo o conhecimento de Deus. Você crê nisso nessa tarde? Deus quer mover você. Deus quer mover a sua vida. Adolescentes que estão aqui, Deus quer mover a vida de vocês. Quem quer se mover pelo Espírito? Quem quer buscar os próximos passos do Espírito Santo? Quem quer acordar e sair na rua e dizer assim: ô Espírito Santo, quais são os próximos passos? Nós estamos vivendo um momento muito lindo na nossa igreja, de pessoas que estão chegando lá e estão entendendo isso. E elas estão se movendo. Sexta-feira, antes de eu sair ainda para assinar o terreno, um jovem me procurou num aconselhamento. E ele está para se batizar agora. Está para descer as águas, está fazendo a classe de batismo. E ele me procurou, ele disse: pastor, o senhor viu uma família que está sentada no primeiro banco da igreja? Sim, é uma colega de trabalho. Ela era do ocultismo. Mas um dia no almoço eu comecei a lembrar daquilo que o Senhor falou, que nós temos que crer no Espírito Santo, não são as nossas palavras, não são os nossos argumentos. E ele explicando, sabe, um novo convertido explicando, aquilo começou a me encantar. E disse: eu peguei aquela palavra, pastor, e de repente eu não sei porquê, eu parei a refeição, ela estava diante de mim, eu jamais falaria, eu comecei a falar do meu testemunho, da minha vida, e ela começou a chorar. Essa mulher está nos primeiros bancos da igreja com toda a sua família. Eu disse: ela veio de onde? Ela veio do ocultismo, pastor. E ela agora disse que ela quer fazer um encontro com Deus. E ela também quer descer as águas. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que Deus quer levantar pessoas assim. Pastor Domingos, eu fiquei olhando para ele. Está fazendo a classe de batismo. Nós temos algo precioso dentro de nós. David Keelan um dia disse uma coisa interessante: a igreja brasileira é a que mais canta mentiras, porque cantamos que o nosso Deus é poderoso, cantamos que nós temos a cura. Ei, nos emocionamos pela melodia e pela poesia, mas preste atenção no que você está cantando e comece a crer na palavra daquilo que está em você. Deus quer mover você. Deus quer mover a igreja, Deus quer mover cada pessoa dessa igreja, desde as crianças. Eu creio, eu sou de uma igreja onde as crianças profetizavam. Eu sou oriundo de uma igreja onde os testemunhos eram de moveres sobrenaturais do Espírito. Eu lembro do meu avô, pastor. E um dia ele passou por uma decepção ministerial, pastor Domingos, e ele foi para a cidade dele. E ele não contou nada para minha avó, mas ele, na cabeça dele, ele disse assim: sabe de uma coisa, eu vou chegar na minha cidade e eu vou me desviar. Eu estou muito decepcionado. Aí pegou o trem, na época que tinha os trens, e foi para o interior, Alegrete. Meu avô é de Alegrete. Quando ele chegou lá, tinha um culto à tarde. E ele já queria comprar uma barraca, ir para pescar. Disse que já ia comprar um garrafão de vinho, já ia fazer. Disse que a cabeça dele planejando. E aí a minha avó disse assim: tem um culto, vamos no culto. E ele disse que ficou resistindo, e daqui a pouco, vamos no culto. Ele foi e sentou no último banco. Chamaram uma menininha, 7 anos para cantar. Aquela menininha começou a cantar. De repente ela foi tomada pelo Espírito Santo. E começou a caminhar no corredor. E foi até onde ele estava. Ele contava isso em lágrimas. E disse assim: você veio para esse lugar para se afastar de mim, para abandonar. Mas o Senhor está dizendo para você hoje que é para você permanecer, porque Ele quer te usar muito. E ninguém sabia. Uma criança. Eu creio que Deus quer usar até as crianças. Você crê? Quantos creem que Deus quer usar as crianças?
Quem quer viver um avivamento verdadeiro? William Seymour, junto com irmãos, irmãs, começaram a se mover e se reunir e dizer assim: quais são os próximos passos do Espírito Santo? E de repente o Espírito Santo veio. E aquele lugar foi sacudido. Os cultos duravam 24 horas movidos pelo Espírito. Aquilo começou a sacudir os Estados Unidos. Os fundadores da Assembleia de Deus, Daniel Berger e Gunnar Wingre, foram até lá, Azusa, e foram tomados pelo Espírito. Tiveram as primeiras experiências do Espírito. Acredita-se que o avivamento da Rua Azusa tem atingido quase 1 bilhão de almas. Eu creio que esse número é muito maior no mundo. E eles foram tomados. Jornalistas dos Estados Unidos inteiros iam lá dizer que estava ocorrendo uma histeria coletiva. Diz que a 1 quilômetro de distância do local onde eles estavam reunidos, as pessoas caíam pelo poder de Deus. Jornalistas eram batizados pelo Espírito Santo. Apenas um jornalista que esteve lá, ele chegou e fez uma crítica no jornal em relação a Azusa. Só que o seu jornal, no outro dia, teve que publicar um grande terremoto sobre a cidade dele que pegou fogo, porque ele havia feito uma crítica ao Espírito Santo ali na Rua Azusa. Eu creio que Deus quer mover esse lugar. Quem crê que Deus quer mover esse lugar? Eu creio que o Espírito Santo, tão certo quando eu estou vendo vocês, ele está presente nesse ambiente. E eu quero dizer aqui também que o Espírito Santo está com saudade de pessoas aqui. Porque a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis pela sua vida. Quem quer ter uma experiência com o Espírito Santo nessa tarde? Quero te convidar a se colocar de pé. Essa igreja estava reunida. E as línguas de fogo discerniu os corações de todos aqueles estrangeiros que estavam ali. Pedro se levanta no mover do Espírito. E quase 3.000 almas se convertem de uma só vez. Isso é forte, né? Que colheita, 3.000 almas. Depois mais 5.000. Eu creio que Deus pode fazer coisas tão grandes assim, eu creio. Meu coração está queimando por esse estado aqui. Eu creio que o nosso estado vai ser sacudido. Eu creio que Deus quer sacudir essa cidade aqui também. Levanta sua mão onde você está. Hein, pastor? Uma coisa que eu tenho dito aos pastores: você não é líder de um CNPJ só. Qual o teu propósito como pastor, como líder? O lugar que Deus te colocou. Você não está ali para concorrer com outras igrejas. Deus quer te dar a chave do lugar onde você está. Mas para isso você tem que ter no seu coração quais são os próximos passos do Espírito Santo para essa cidade. Eu tenho declarado. Fizemos 40 dias de propósito lá. No 7º dia, o pessoal da equipe aqui que me lembrou, estava num culto. E eu disse, sem calcular nada, era o 7º dia do propósito, eu disse, em 33 dias, Deus vai fazer algo extraordinário nessa igreja. Ontem, dia 18, fechou os 33 dias, nós estávamos assinando o contrato da compra do terreno. Um pastor amigo, o pastor Domingos conheceu, o pastor Pereia, meu amigo. Eu fui levar ele a Rio Grande para ministrar, estávamos no carro. Pereia foi tomado pelo Espírito. Eu dirigindo e ele começou a profetizar. E ele disse assim: o complexo Shalom está mais perto do que você imagina. E na minha cabeça, pastor Domingos, eu tenho dito para a equipe aqui, esse pessoal aqui, a gente discipula eles, está sempre junto.
Eu digo, o que nós precisamos? É um dia eles disseram assim, nós precisamos de dinheiro. Não, a gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de Jesus. Se você precisar de dinheiro, você precisa do mamon. Nós precisamos de Jesus. E aí o Pereira profetizou. Ele foi, eu acho que quase 1 hora no carro. Eu olhava para a esposa dele, a Angélica, que estava no banco de trás. E ele disse assim, ó. Foi ano passado. Para que você creia, em 2023, próximo ano, vou entrar na tua sala e vão largar uma chave de carro na tua mesa. Pastor Domingos, 1º de janeiro, final do culto, estou indo. Um jovem da nossa igreja em lágrimas entra e diz assim, Deus mandou eu largar a chave do meu carro na sua mesa. Liguei para o Pereira e disse, 365 dias, tinha que ser no primeiro dia para Deus confirmar. Ontem eu liguei para eles, cumpriu-se, compramos a área. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas ali, pastor Domingos. Eu creio que o epicentro de um grande avivamento, aquele lugar será lugar onde a glória de Deus vai se revelar. Começa a declarar, pastores, começa a declarar. Eu comecei a declarar lá, as pessoas vão ser tocadas. Um dia eu disse, as pessoas vão ter sonhos. Começou a aparecer pessoas na igreja lá. Sonhei com essa igreja, entrei aqui. Comecei a dizer, elas vão ser puxadas. Agora eu estou batizando uma família no café com um pastor, que é quando eu apresento a igreja, eu fui na mesa. Como é que vocês chegaram? Nós estávamos passando na frente da igreja e o negócio começou a nos puxar, nós entramos. Abriu um pagode a uns metros da igreja. Aconteceu agora esses dias. A pessoa foi, passou na frente da igreja, foi 2, 3 vezes. Na segunda vez ela parou assim, naquela portinha lá e disse, quanto é que eu pago para entrar aqui? Ela olhou assim, achou que era. Aí os pastores, não, pode entrar, entra aqui. Aceitou Jesus, está na classe de batismo, vai se batizar agora em nome de Jesus. Você crê que o Espírito Santo pode se mover? Eu creio. Sonhos, revelação, pessoas sendo atraídas. Comecei a falar esses tempos, porque Deus um dia botou no meu coração. Sei que o pessoal gosta muito do louvor aqui. O que tem de bom na Shalom é louvor. Um dia eu entrei num lugar, pastor, e eu senti um impacto com a adoração. E eu disse para Deus, eu quero um louvor assim na nossa igreja. E eu comecei a trabalhar, foram anos trabalhando. Essa moçada aqui vindo. Aí um dia eu disse assim, pessoas vão começar a ser curadas durante o louvor. Sabe o que aconteceu? Pessoas começaram a ser curadas durante o louvor. O irmão esse dia mostrou um vídeo, ele tinha cortado os dedos, ele não mexia os dedos. Na hora do louvor ele mostrou, pastor, eu vou te mostrar o vídeo. Porque eu fiz o vídeo na hora, quando de repente meu dedo começou a se mexer, começou a queimar. Eu fiz o vídeo e mostrei para minha esposa. O pastor falou semana passada que as pessoas iam começar a ser curadas. Na hora da adoração eu levantei minha mão, eu fechei, quando eu vi eu fechei o dedo. Ele tinha cortado o tendão, ele está lá, foi curado. Esse dia outro irmão testemunhou cura. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo faz, eu creio que ele faz. Coração em chamas. Não é só para deixar o teu coração quente, não. É para o Espírito Santo se mover. Sinais, prodígios, cura, batismo do Espírito Santo, ser cheio da glória, revelação, visão. Você crê nisso? Queremos transtornar como eles olhavam os discípulos. Ei, chegaram aqueles que estão transtornando o mundo. A nossa igreja tem que transtornar os lugares onde a gente chega. Aleluia. Quem está com o coração quente aí? Levanta a tua mão aí pelo nosso estado. Por essa cidade aqui. Deus teve que me levar para Brasília para voltar para o Rio Grande do Sul para ter certas percepções, pastor Domingos. E agora o meu coração está queimando por esse estado. Eu creio que Jesus continua curando, que o Espírito Santo continua batizando. Você crê, meu irmão? Eu creio que não existe coração duro para que a palavra, que é o martelo que esmiuça a penha, venha e arrebente. Eu creio. Eu creio que é uma espada de 2 gumes que vai até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir. Quem crê nisso? Então, levante a sua mão. Sabe que você precisa do Espírito Santo? Quem quer se render ao Espírito Santo nessa tarde? Levante a sua mão, irmão.
Começa a se render diante dele, no meio dessa adoração. Deus colocou esse louvor aqui, esse ministério, e disse assim: bota os levitas na frente. E eu comecei a priorizar eles. E eu faço às vezes um feedback. Como é que você chegou na Shalom? Quando eu cheguei aqui eu fui impactado pelo louvor. Eu disse: os levitas iam sempre na frente na guerra. Rick Warren se aposentou, foi, eu acho que o ano passado, né? Como que você começaria uma igreja hoje, Rick? Ele disse: pela adoração e pelo louvor. Eu disse: eu comecei antes, então foi o Espírito, não foi o Rick. Levante as suas mãos aí onde você está. Sei que está com sede do Espírito. Eu tenho sede dele. Pastor, eu queria orar, eu queria fazer isso, eu queria ter horas. Primeiro tem que ter sede pelo Espírito. Olhar Atos 2, dizer: é possível. Aqui começou. Aqui começou. O ápice está para chegar. E eu creio. Começa a adorar ele aí.